Olá galera, tudo bem? Durante um debate, uma vez com um terraplanista, nós estávamos conversando sobre a densidade, a gravidade e tal. Ele falou que a gravidade não existe, como vocês já sabem, e ele falou que tudo explica pela densidade. Aí eu fiz uma pergunta para ele, né, que foi o seguinte: então, do que o Sol e do que a Lua ela é feita? Haja vista que ela está acima do ar, né? Então ela tem que ser, se só existe densidade, ela tem que ser menos densa do que o ar para ela subir, né? E aí a pessoa, né, que estava conversando comigo sobre isso, ele disse o seguinte, que o magnetismo explica, né, por que a Lua e o Sol, né, flutuam. E é bem comum, né, aí eu perguntei para ele assim, para ele provar, né, aí é bem comum, numa situação como essa, os terraplanistas, né, eles mandam esse vídeo aí que vocês estão vendo aqui na tela, né? Ele fala assim, olha aí, ó, o magnetismo faz flutuar, né? Ó, aí ele pega e mostra esse vídeo aí, ó, vamos ver. Ó, repare aí, ó, olha só que interessante, ó, o magnetismo fazendo flutuar esse objeto aí, tá vendo? Ó que interessante, ó, e ele roda, ó, olha aí, ó. Ele roda, ele gira, tá vendo? Ó que legal. Ó. Aí a pessoa que tava falando comigo falou, ó, isso daí explica totalmente, ó. A pessoa quando vê assim na primeira vista assim, você fala, nossa, realmente, né? Uma pessoa assim que tá apenas, né, pela primeira vez, sem um conhecimento, tal, vê isso e, nossa, se impressiona. Olha que interessante, faz até o movimento aí, ó, pula, ó, que legal, né? Isso é muito bacana. Ó, que bacana, ó. Ó, o Sol e a Lua, ó. O Sol e a Lua, um passando por debaixo do outro. Então, quer dizer, não tem problema nenhum, dá para os dois fazer a Lua nova, né, ó. Olha aí, o pessoal apresenta sempre isso daí pra gente, que eles dão aí. E explica o Sol acima, né, do ar flutuando? Explica mesmo? Então quer dizer que eu posso pegar isso como uma verdade absoluta? Porque isso daqui é uma demonstração, na verdade, de supercondutores, né? De supercondutores. Eu posso dizer então que o Sol e a Lua são supercondutores? Será que é isso mesmo? Porque para esse exemplo valer para o Sol e para a Lua, ele tem que ser supercondutores. Eles são supercondutores? Ele é feito de ele é composto, né, do mesmo que é composto um supercondutor? Esse aqui é o problema, né? Já começou a complicar o experimento. E essa fumacinha? O que seria essa fumacinha? Você percebe que ele tá com a fumacinha, ó? Ó, repara aí, ó. Ó, olha essa fumaça. O que é essa fumaça? Aposto que muitas pessoas não vão atrás para saber por que está saindo essa fumaça. Agora, olha o porquê que acontece isso. Dá uma olhada aí na explicação científica do que acontece. Ó, vamos lá. A supercondutividade surgiu no cenário acadêmico global no início do século XX, através dos estudos do físico holandês Hein Onnes. Ele argumentava que as vibrações dos átomos dificultavam o deslocamento dos elétrons, causando assim a chamada resistência elétrica. O holandês sugeriu o resfriamento de materiais a temperaturas muito baixas, próximas a 0 grau Kelvin. Dessa forma, os átomos ficariam totalmente organizados e não impediriam a passagem de corrente elétrica. Ou seja, os supercondutores eles tinham que ser esfriados, né, até 0 grau Kelvin. Você tem noção que é isso? Você tem noção o quanto isso é gelado? Mas vamos continuar vendo que você vai ter a certeza do que ele está falando. Vamos lá. Pesquisas foram feitas sobre supercondutores
desde cálculos para obtenção de temperatura crítica de materiais, temperatura na qual o material tem sua resistência elétrica reduzida subitamente a zero, até pesquisas que elucidaram que supercondutores têm a capacidade de expulsar campos magnéticos. Opa, estamos chegando lá, hein? Ele tem capacidade de expulsar campo magnético, mas quando? Quando ele está hipergelado. Vamos lá. Com a descoberta de novos elementos e de ligas que possuem características de supercondutores, foi necessária a tipificação dos mesmos. Supercondutores do tipo 1 consistem em metais puros que possuem zero resistividade elétrica abaixo de uma temperatura crítica e não apresentam campo magnético interno. Entretanto, eles apresentam um campo magnético externo crítico. Caso ele seja ultrapassado, a supercondutividade cessará. Já os supercondutores do tipo 2 são mecanicamente mais fortes que do tipo 1, e eles exibem um campo magnético crítico muito mais elevado. Dessa forma, são constantemente utilizados na construção de ímãs supercondutores de alto campo. Geralmente, os supercondutores do tipo 2 são formados a partir de ligas. Não existe. Então vamos lá. Então, se aquele exemplo que é supercondutor, ele é o que forma o Sol e a Lua, aí eu te pergunto, é o tipo 1 ou o tipo 2? Então, começou aí a ver aí, né? Ó, explicação científica, tipo 1 ou tipo 2? Vamos ver? Então vamos continuar vendo aí. Ligação química específica para os supercondutores. É possível ter supercondutores dos mais diversos tipos de ligações químicas. Os do tipo 1 possuem ligação metálica, por serem metais puros. Os supercondutores do tipo 2 podem possuir ligações covalentes ou até mesmo iônicas. O mais importante para um supercondutor é a temperatura em que ele assume as características do supercondutor. Logo, as ligações químicas se tornam importantes no momento da escolha do material ou liga que consiga atingir o caráter desejado a temperaturas próximas ao ambiente, para que não haja um gasto excessivo de energia para resfriar o mesmo. Repare que a temperatura é de grande importância nesse caso. Algumas temperaturas necessárias para que o composto entre em estado de supercondução são conhecidas como temperatura crítica. Lembrando que para converter de Kelvin para graus Celsius é necessário fazer a subtração de 273,15. Para o chumbo, 7,2 Kelvin. Lantânio, 4,9 Kelvin. Tântalo, 4,47 Kelvin. Mercúrio, 4,15 Kelvin. Urânio, 0,20 Kelvin. Lutêncio, 0,1 Kelvin. Tungstênio, 0,0154 Kelvin. Platina, 0,0019 Kelvin. Ródio, 0,000325 Kelvin. Aí podemos ver que a temperatura necessária para que um composto atinja o estado de supercondução quando ele é um metal puro é muito baixa. Então, para o Sol e a Lua ser classificado como tipo 1, ele tem que ser composto por esses metais puro e tem que estar extremamente frio, como você viu aí as temperaturas Kelvin apresentadas. Assim, alguns exemplos de temperatura para que um composto tipo 2 atinja o estado de supercondução são 103 Kelvin, 99 Kelvin, 120 Kelvin, 133 Kelvin. Então é o seguinte, você viu aí ele passando a temperatura dos elementos para que ele se torne supercondutores e tenha esse efeito de flutuar, né? Veja que a temperatura mais alta, né, para que o elemento passe a ser um supercondutor, do que ele passou aí, é 133 Kelvin. Vamos ver quanto que é 133 Kelvin? Vamos lá. Veja, aí na tela 133 Kelvin é menos 140 graus Celsius.
Aí eu pergunto para vocês, agora vocês conseguem entender o que é aquela fumacinha? É porque está muito gelado aquele material que está flutuando, aquele supercondutor. 140 negativo. O Sol e a Lua estão nessa temperatura para ele ser como um supercondutor flutuando por magnetismo? Então quer dizer, esse vídeo que eles passam responde mesmo por que o Sol e a Lua estão flutuando acima do ar, né? Se só existe densidade, eles estão flutuando por causa que eles são supercondutores, então eles estão em 140 negativo. Então eu também me senti que eu estava sendo enganado, né? Agora você já sabe aí o porquê.